Olá, está começando Vamos Juntas com um assunto que eu tenho certeza que vai te interessar. Já se pegou tentando lembrar o nome de alguém ou tentando encontrar palavras que fugiram aí da sua mente? E quando você esquece onde colocou a chave do carro ou os óculos? E aquela informação que você acabou de ouvir e já esqueceu? Vamos bater um papo com especialistas sobre memória. E por falar em memória, não esqueça de assinar o canal Move News no YouTube e seguir o programa Vamos Juntas no Instagram. Roda a vinheta! A memória é a capacidade de adquirir, armazenar e lembrar os fatos já ocorridos. Trabalho, excesso de compromissos e afazeres podem afetar a nossa memória. A ansiedade, depressão, a alimentação, sono, idade, tudo interfere na nossa mente. Jussara Macarenco, vem pra cá, tudo Olá, bem? mais uma vez juntas! Juntas, isso aí. Jussara, como é que tá a sua memória? Então, tem hora que eu olho para a pessoa assim, olho e falo, da onde eu conheço essa pessoa? Meu Deus! Isso acontece bastante comigo. Então, é isso aí, eu quero saber por que acontece. Bom, nós temos especialistas no assunto hoje aqui, né? Vamos tirar todas as nossas dúvidas. Ai, com certeza. Vamos chamar? Vamos, vem para cá, doutora Késia Anders e Patrícia Freitas. Prazer receber vocês aqui. Sejam bem-vindas. Podem assentar, fiquem à vontade. Vamos começar o nosso bate-papo aqui. Eu quero começar pedindo a doutora Késia para se apresentar para a gente. Gente, obrigada pelo convite. Eu sou biomédica de formação, sou mestre em biotecnologia, doutora em neuropsicofarmacologia, neurocientista ainda, então desenvolvo pesquisas sobre o cérebro, professora universitária e neuropsicanalista. Só isso, tá, gente? Só isso ela é. Patrícia, e você? Eu sou psicóloga, me formei em 2019, sou psicóloga clínica, faço atendimento psicoterapêutico e também trabalho numa clínica de doença renal que trata pacientes, né, fazendo hemodiálise. É uma clínica que veio dos Estados Unidos, está em Vitória. Bacana. E nós estamos ali ajudando as pessoas a se passar por esse tempo, né? Você também trabalha com mulheres, né? E também trabalho com mulheres, né? Faço palestras em grupo, tenho um grupo de mulher com uma amiga e com a instituição que meu marido também preside, onde a gente trabalha em vários assuntos com desenvolvimento feminino. Estou com alguns objetivos a mais pessoais aí. Jussara é figurinha fácil, todo mundo já conhece, né? Bom, doutora Késia, eu queria começar, né, por você, para a gente entender um pouquinho de como funciona esse processo da nossa memória. O passo a passo, você diz. Então, no primeiro momento, a gente tem uma memória que a gente chama de curto prazo, que é aquela memória até que você explicou, né, de anotar um telefone no sentido da memória mesmo, um nome, uma rua, e depois a gente passa por um segundo estágio, que é a memória de longo prazo. Só que para isso acontecer, a gente precisa, no momento ali, estar com foco e atenção. Então, e aí o que motiva isso? Essa questão da motivação vai fazer esse armazenamento ser efetivo. Então, por exemplo, é um número de uma casa, eu quero alugar uma casa, gostei muito dela. Então, eu vou guardar porque é importante para mim. Então, a motivação, o foco e a atenção está muito ligada a isso. E aí, feito isso, eu guardo. E aí, por exemplo, se o número eu anotei e resolvi o problema, beleza, talvez eu nem armazene a longo prazo, né? Inclusive, essa é uma memória mais temporária mesmo. Agora, se é um aprendizado que eu preciso ter, aí eu guardo para longo prazo. Só que aí um ponto muito importante para a gente sair de um estágio para o outro, sono. É durante o sono que a gente processa tudo isso. Então, por isso que é tão importante a questão do sono. Tem várias questões que envolvem, né? Várias. Essa questão eu da falei memória. só o principal, porque é durante o sono que a gente fortalece essas ramificações que a gente chama, né, neuronais. Eu não sei vocês, meninas, eu vou falar de mim. Eu acho que eu estou numa fase que tem vários fatores influenciando essa questão da memória. Primeiro, eu já estou na menopausa, né? Dizem, depois você vai me explicar se realmente tem. Segundo, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, né? A gente vem aí de alguns anos já realizando um monte de coisa. Terceiro, tudo com isso aqui na mão.
né? A gente vai. Eu estou conversando com a Jussara aqui, ela estava me falando um negócio, mas eu estava respondendo outra pessoa aqui. Então a gente entrou num processo e aí a minha memória acelerado. A minha memória tem falhado muito e isso é uma coisa que causa dificuldade às vezes até no dia a dia, porque assim com facilidade eu não lembro onde eu deixei as coisas. A questão, por exemplo, às vezes a gente conversa aqui, um programa super bacana, às vezes vocês vão falar algo importante, com certeza, né? E às vezes eu quero contar para alguém, eu sei que foi algo muito legal, mas chego em casa e não consigo lembrar para contar aquilo. Então, em vários momentos da minha vida, eu tenho sentido essa questão que a memória está falhando ou está diminuindo. Aí eu fico me perguntando também, né? A idade, meu HD já deve estar bem cheio, assim, né? É muita informação, como jornalista, uma vida inteira, todo dia, recebendo informação e tendo que escrever e falar. Será que tem isso também, assim, de muita coisa na cabeça? Enfim, é muita coisa para a gente falar, né? É muita coisa para a gente falar, isso é verdade. Agora, a sua capacidade, ela não é perdida. Olha que interessante. Opa. Na verdade, o nosso cérebro ele tem a capacidade de plasticidade sempre, inclusive aquilo que eu dei exemplo do número. Não uso mais esse número, liberei espaço para uma nova atividade. Agora, atividades sempre importantes, como habilidades cognitivas, né? Aprender uma nova língua, aprender uma música, uma dança, são coisas que ativam áreas cerebrais diferentes. Logo, vai ativar o meu cérebro de uma maneira diferente e vai me dar maior capacidade em qualquer idade, tá? Opa, essa é boa notícia. Isso é ótima Agora, notícia. vamos tocar o outro ponto. As redes, né? Que são as telas, na verdade. Além das redes já terem estudos falando que elas prejudicam nossa concentração e foco, tem a questão da luz. Toda luz em excesso, e especialmente do celular e do computador, notebook, tablet, saturam o nosso pré-frontal, que é o nosso centro da inteligência, essa área mais frontal do nosso cérebro, que é quem capta ali a memória e fala, você já sabe disso, então é ele que seleciona. Se ele está saturado, se ele está cansado, eu não vou conseguir captar essa memória. Então, ó, tô no celular, ele está saturado, então eu não estou conseguindo captar aquela memória. Porque entra até a questão de que a gente estava conversando antes, né? Dessa coisa da gente estar o tempo inteiro e já se tornou automático, né? As coisas, a gente vai fazendo tudo muito no automático e muitas vezes a gente perde foco e atenção naquilo que realmente é necessário no momento. Né? E apesar do cérebro, como a doutora Kézia falou, ele não se perder a capacidade, a gente sente uma certa lentidão em algumas coisas. Mas como ela também falou, ainda há tempo. Isso né? aí é a melhor parte. Sempre há tempo. Essa é boa notícia. Me chamou muita atenção você falar em relação ao sono. Você pode falar mais como a gente pode utilizar, então, do sono nesse sentido? Então, é porque é durante o sono que eu fortaleço esse novo conhecimento que a gente diz, ou essa neuroplasticidade, ou essa geração de um novo hábito. E isso está relacionado a tudo. Eu quero entrar na academia, eu quero aprender um novo idioma, eu quero aprender a dançar, tudo. Quero aprender uma atividade nova, tudo isso vai ser processado, gente, durante o sono. Porque é durante o sono que nós liberamos alguns neurotransmissores e nutrientes específicos para essa ramificação acontecer. Logo, se eu não tenho um sono adequado, eu não tenho uma armazenagem adequada também. E aí todo mundo pergunta, que eu imagino que vocês já estão curiosas, quanto tempo de sono? Isso. Os estudos mostram que no mínimo 7 horas. No mínimo, é de 7 a 8 para adultos. Adolescentes pode ser até mais, pode ser até 12 horas de sono. Adolescente tem muito sono. De 9 a 12 horas eles precisam dormir, sabia? Só que nem sempre à noite, né? Lá em casa que tem muito sono. Gente, e olha que deu uma polêmica no meu Instagram esses dias. Por quê? Porque eu postei um estudo falando que é verdade que o cochilinho da tarde, 30 minutinhos, é também importante para foco e concentração. Isso eu já ouvi geração falar de memória. também. Então, para os nossos adolescentes, ou para a gente mesmo, nossa, tô numa rotina de estudo ou de trabalho, descansar uns 30 minutinhos também fortalece a minha performance. Isso é Olha muito que bom. maravilha, né? Coisa que a gente sempre ouviu, mas a gente fala assim, não, é preguiça. Não, né?
E tem, em relação à gravidez, quando você está grávida, parece que a sua memória, né? Eu não sei, depois que você diminui, parece que você perde um pouco ali. Tem. Só que quando você está grávida, pelo menos eu tinha muito sono. Então, por que está relacionado sono, perda de memória, se o sono é importante? Porque uma coisa que às vezes a gente não para analisar é que os hormônios também influenciam o nosso cérebro. Então, não é só os hormônios neuroquímicos ou neurotransmissores como dopamina, serotonina. Não, estrogênio, progesterona, que são os hormônios sexuais femininos, também influenciam nessa questão da memória. Então, durante a gravidez, o que a gente vê dentro do cérebro? Uma maior ativação da área da empatia, então por isso que a mãe, ela sente mais o filho, ela fica mais empática, mais sensível, exatamente, e uma diminuição da área da memória, do pré-frontal. Então, na verdade, você está tendo, assim, um prejuízo mesmo de algumas cognições ali, alguns neurocircuitos estão alterados. E aí, juntando com isso, é um pouco do que acontece na menopausa. Então, a gente tem uma alteração hormonal na menopausa, e aí são hormônios que trabalham junto com neurotransmissores. Então, quando eles caem muito, que é o que acontece também na TPM, então olha como está tudo relacionado. Por isso que a gente fica tão sensível, isso, inclusive, fica sensível, né? Porque trabalha mais a questão emocional. E fica mais ansiosa, né? Então, são todos esses períodos de maior agitação, maior alteração de comportamento mesmo. Agora, vamos falar um pouco das doenças relacionadas à memória, que às vezes causa essa preocupação. A gente tem visto muitos casos de Alzheimer, né? Alzheimer é uma demência, né? Isso? É um tipo São de várias demências, Alzheimer é uma delas. Isso. E assim, às vezes a gente começa a ter esses esquecimentos, né? E será que isso é o início de Alzheimer? Como é que a gente pode diferenciar a doença, né, da perda de memória normal, assim? Então, na verdade, você vai ter que fazer um treinamento, porque geralmente o Alzheimer, você perde memórias muito pontuais. E essa questão mais temporária, você vê que é uma coisa corriqueira. Não é aquela coisa pontual que você teve um apagão em determinado período que pode acontecer no Alzheimer, né? Você esquece um filho, você esquece situações muito importantes. Então, essas coisas não acontecem na ansiedade e na depressão, por exemplo. É corriqueiro. Você sabe que se você treinar um pouquinho mais, você vai lembrar. O Alzheimer não. Existe uma perda, né? Dependendo da área que o Alzheimer está afetando ali do cérebro. E eu acho interessante do Alzheimer, inclusive tive uma avó, né? Minha avó teve Alzheimer. E a gente sente também uma mudança muito no comportamento. Muito forte. E é normal, né? Que as pessoas às vezes falem assim, eu acho que eu tô com Alzheimer. Porque às vezes a gente não se aprofunda tanto no conhecimento, mas a gente percebe, não é só uma questão de memória, né? É uma demência muito complexa. Uma alteração de movimento, uma alteração de comportamento muito considerável. E aí sim a memória entra junto. Mas não é só isso, né? Não é só a memória. Não é o principal, assim, né? O comportamento muda muito, né? Que você fala assim, nossa, nunca... Às vezes eu falo algumas palavras que nunca você ia imaginar que aquela pessoa falasse. Se torna mais agressivo. Se torna mais agressivo. Eu lembro que a minha avó mudou todo o tempero da comida. E foi por isso que nós começamos a perceber a questão que interessante. Tanto do tempero, a questão dela preparar o alimento, como a questão de higiene. Porque ela sempre foi uma mulher super vaidosa e de repente ela perdeu toda a vaidade. Foi uma coisa muito... né, brusco, assim. E só que por conta da gente colocar, né, das pessoas às vezes focarem muito na questão da memória, se a gente esquece, a gente já fala, fulano, tá com Alzheimer, né? Então, quer dizer, é bem diferente uma coisa da outra. Não tem sintomas que se comparam, assim, né? Não. E aí, se a gente fosse falar, seria só o esquecimento, que seria próximo. Mas é como eu falei, o da ansiedade e da depressão é temporário, é uma coisa ali corriqueira. O do Alzheimer já é uma mudança bem característica, bem brusca, assim, né? Por falar em ansiedade, a gente vê um número muito grande, né, de ansiedade e depressão. Isso aumentou na pandemia, os casos aumentaram muito. Tem relação também da memória com ansiedade e depressão? Por quê? Como é que isso acontece?
Tem porque, como eu falei da química cerebral, gente, e é a minha especialidade, né? A gente tem uma queda ali de um neurotransmissor, que é uma química que funciona para ativar essa memória, que é a serotonina, por exemplo. E a gente tem uma queda na ansiedade e na depressão. Então, quando a gente tem essa queda, a gente tem um prejuízo dessa área do centro da inteligência, que é quem eu falei que armazena essas memórias, que organiza essas memórias, que fala assim, olha, eu já sei isso. Ele que vai puxar aquela gavetinha e falar, eu já sei, eu já conheço esse comportamento. Mas ele precisa dessa química funcionando. Então, se não tiver, se tiver uma baixa de serotonina, eu tenho uma baixa de memória, eu tenho prejuízo de memória. Kézia, quando que eu produzo serotonina? Durante a noite, atividade física e alimentação saudável. Uma coisinha vai puxando a outra, né, gente? Não tem como fugir da alimentação saudável, corpo, do alma, exercício. espírito, é cuidando como um todo, né? O sim. cuidado com um todo faz toda a diferença. Mas tem alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar ou para, né, se eu estou percebendo, o que eu posso fazer para que eu não venha perder essa memória ou que eu venha treinar a minha memória, a ensinar o meu cérebro a, né, porque eu falo que tudo é treino, né? Tudo é treino. Então, o que eu posso fazer para treinar, então, para evitar essa situação? Essa perda, né? Então, na verdade, estava até falando com a Patrícia, né, que antes da gente começar, o último estudo que eu estava vendo sobre essa questão de neuroplasticidade, que é justamente essa geração de novas memórias, fala 3 coisas principais. A primeira delas é habilidades cognitivas. O que é isso? Eu aprender algo novo. Então, aprender algo novo é legal para o meu cérebro, para eu favorecer a minha memória, Deixa eu só fazer uma pausa aí. No caso, aprender algo novo. Tem diferença de um jovem aprender algo novo e uma pessoa de mais idade aprender algo novo? É mais difícil? Tem uma lentidão maior? Então, se eu for considerar o cérebro e as capacidades, não. Não? Olha que interessante, a gente sempre acha. Tipo, já... vou aprender a pessoa assim, falar inglês, velho, né? Não, já estou muito velha para aprender a falar inglês. Estou com dificuldade para aprender. E essa nossa fala é que atrasa o aprendizado. Inclusive, uma dica para quem está aprendendo um idioma novo, por exemplo, é justamente ter motivação do tipo, eu sou capaz de aprender. Então, quando eu começo aqui, já começo assim, então o caminho já é mais facilitado, porque uma base fundamental para a memória é motivação. Então, aprender algo novo, que aí pode ser, como eu falei, dançar um idioma, tocar um instrumento, né? Tudo isso entra. Segunda, as habilidades emocionais, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, você ter conversas, amigos, inclusive é o parâmetro número 1 de saúde mental, é suas habilidades socioemocionais. Exatamente. O que a gente está fazendo aqui. Tá vendo? Por isso que as pessoas precisam vir para o clube Vamos Juntas. Exatamente. Venham para o Vamos Juntas Club. E o terceiro é atividade física. Por que atividade física, Kézia, além do que você falou da química cerebral? Porque ele libera um hormônio, né, chamado irisina, que é um hormônio que ativa também esses caminhos neuronais. Então, fazer uma atividade aeróbica, uma musculação, uma dança, vai ativar também a sua memória. Tanto aeróbico quanto a musculação? Isso. Na verdade, gente, os estudos cada vez mais pedem para a gente unir. Então, olha... Fazer um pouco de tudo. Gente, não tem pra onde fugir. Mas a boa notícia é que, por exemplo, teve um estudo que saiu que 10 minutinhos de HIIT, que é aquele treino intervalado, já é suficiente para ativar a memória. E aí, associado a um treinamento de força, pronto, 30 minutos de força, 10 minutinhos de HIIT, feito. Uau. Cérebro ativo. Gostei. Então, 40 minutos resolveu. E a gente estava conversando, né, ali antes. E a gente estava falando sobre essa questão mesmo de como a gente consegue criar no nosso cérebro essa motivação. Porque nem sempre, cá para nós, a gente vai, nem todo mundo vai para academia rindo, gente. Com vontade. Todo dia com vontade. Mas a questão da motivação, né? O que tá aí? Qual que é o seu pra quê? O meu pra quê. Esse porquê da memória, gente, é um grande porquê pra gente ir pra academia. Fala sério, né? Pra mim é uma motivação incrível. Meninas, olha só, nós vamos dar uma paradinha nesse bate-papo gostoso, porque hoje nós temos de volta a nossa dica da Anne. Maravilhosa. Dicas de cabelo da Anne Prof.
Então eu vou dar uma chegadinha ali para conversar com a Anne e já volto, tá? Olá, Anne, que coisa boa ter você aqui na nossa nova casa. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Vamos sentar aqui no banquinho. E a mesa balançou um pouquinho, mas é assim mesmo. Estamos de volta com dicas da Anne. Yes! O que você traz pra gente hoje? Olha, eu não poderia começar o ano falando de outra coisa a não ser tratamento capilar. Com você certeza. de casa sabia que uma rotina de tratamento capilar é essencial para manter seu cabelo forte e saudável? Pois é, Sandra. Temos que ter disciplina, né? Hidratar o cabelo uma vez por mês não funciona. E olha, agora eu tenho que te perguntar, você já sofreu, ou você aí de casa sofre com ressecamento, frizz, pontas duplas ou até mesmo queda capilar? Principalmente nesse período, né? Nossa, com certeza, de sol. Praia. Pois é, eu trouxe a solução para você. Eu tô falando da nossa máscara Repair, rica em manteiga de karité, que reconstrói os fios danificados e repõe os nutrientes para o seu cabelo. O impacto é desde a primeira aplicação, Sandra. Seu cabelo fica macio, tem ação rápida e o melhor de tudo, é uma máscara concentrada. Tá vendo esse tamaninho aqui? Rende bastante, tá? Opa. Por isso é uma máscara que você precisa ter em casa, tá? E até mesmo no seu estabelecimento. Deixa seu cabelo macio, com brilho, leveza, proporciona para o seu cabelo aquilo que ele merece. E por isso, eu convido vocês a conhecerem o nosso Instagram, @AnneProfOficial, e as nossas lojas em Maria Ortiz, no Parque Moscoso, Centro de Vitória e até mesmo em Timbó, Santa Catarina, tá? Uau, gente! Sandra, eles são chiques, estão pensando que... E você lembra, né? O mais importante, quem usa, se apaixona. Com certeza. Eu uso, gente. Anne, muito obrigada. Obrigada. A gente se vê. A gente se vê. Meninas, estou voltando de mãos cheias. A Anne deixou uma lembrancinha, um hidratante para vocês. Essa máscara de hidratação maravilhosa que ela acabou de apresentar. Muito obrigada. Beijo para a Anne, para Fernanda. Vamos ficar com os cabelos lindos e hidratados, né? Muito bom, muito bom. Bom, estávamos falando antes da... Atividade física. Atividade física, gente. Então, quer melhorar a memória? Faça atividade física pelo menos 40 minutos, tá? Isso é uma grande motivação para todos nós. Eu tenho falado na brincadeira, mas que é sério, e a gente tem que cuidar das nossas palavras, né? Sim, mentora de mulher, palavras, né? Eu brinco assim, meu cérebro está faltando o fixador, acho que o fixador dele está diminuindo. E é essa sensação que eu tenho, né? De parece que o fixador está gastando. Mas pelo que você já falou, doutora, não é isso, né? Não é isso. Graças a Deus, o nosso cérebro, ele permanece intacto, independente da idade. Mas o que eu posso fazer para melhorar o fixador? É isso? É a academia? A academia, né? Tem uma é aprender coisa nova. Temos várias dicas. Porque tem umas coisas, esses dias a gente estava até na praia, aí uma amiga falou assim, eu estava caminhando, ela falou assim, falaram que caminhar de costas ajuda. Aí nós começamos a caminhar na areia de costas, meu filho caminhou não sei quantos passos de costas. Realmente isso ajuda? Sim, tem um estudo, um neurocientista, um neurocirurgião que falou desse estudo. Por que vocês acham que andar de costas pode ser um estímulo? Não sei. Eu acho que vai mudar aquilo que você faz diário. Então você vai aprender uma coisa nova. Isso aí, aprender uma coisa nova. Exatamente, é algo novo. Por estimular algo novo. Isso aí, simplesmente por ser algo novo. Sabe outras coisas legais, né? Eu falei da atividade física, conhecer um lugar novo. Então, viajar. Olha, estão gostando. Aí você faz vocês gostaram, né? Essa é a melhor parte, viajar. Então, comer algo novo, aquela coisa que você nunca comeu, tentar experimentar. Então, é algo novo também. A escrita, gente. A gente está muito no celular. Então, a gente voltar a escrever à mão também é outra dica que eu sempre dou para ativar a memória. Leitura de livros e não no Kindle e nem no tablet. Então, livro mesmo, marcar você o livro. Você risca, escreve, aprendi isso aqui. Coisas que a gente não tem feito, especialmente depois da pandemia, né? Então, assim, são dicas simples que nós podemos fazer, né? Eu tenho, inclusive, uma dica pessoal, que eu gosto muito e me ajuda muito. E, inclusive, eu dou sempre essas dicas para as mulheres na questão de relaxar também, de tirar aquele momentinho para elas. Eu gosto muito de tomar banho no escuro e colocar uma velinha, assim, uma luzinha,
porque eu vou ativando os meus sentidos. Perfeito. Que Porque interessante. isso traz a questão da memória sensorial, Isso porque aí, você vai sensitiva. sentindo, né? Então, você vai tomando banho e vai sentindo Se sentindo. como que eu tô, o que que é... Porque no claro você tá se vendo, né? E ali você toma um banho agora, quando você já aproveita, você que é mulher, né? Já aproveita para relaxar e também para ativar Perfeito. o seu cérebro. Então, eu acho Perfeito. super Que bacana. bacana. legal. Apaga a luz, bota uma velhinha. Bota uma velhinha, não tem uma velhinha, coloca a lanterna do celular, deixa ali um Isso, pouquinho. Só para você ativar isso. Então tem essa coisa, assim como andar de costas, né? É um estímulo diferente, porque você tá mais no escuro do que no claro. Então você tá ativando seu cérebro de uma maneira diferente. E é Muito uma questão interessante. muito interessante. Outra questão, quando a doutora Kézia falou sobre, a gente está falando sobre a questão da depressão, da ansiedade, essa questão da memória e de fazer algo novo. Eu tive uma paciente, quando ela veio para mim, ela estava em depressão profunda, ela não saía da cama. Então tinha muito tempo que ela não fazia muita coisa. E aí a gente foi ali trabalhando, e ela um dia ela falou assim, você não sabe o que que eu fiz? Eu falei, o quê? Ela falou, eu fiz coxinha. E eu nunca tinha feito coxinha. Eu falei, como foi para você fazer a coxinha? Então ela falou, nossa, olha, só de movimentar a minha mão, só de trabalhar ali com outra coisa diferente. E, gente, é algo muito interessante que acontece no nosso cérebro, que é a questão da motivação e se ver capaz. Porque da coxinha ela partiu para fazer pão, e aí ela passou a fazer academia. Ela foi para academia, que ela não ia há muito tempo, que é algo que é importante para o nosso cérebro. Ela foi atrás de médico, ela falava sempre, ai, não tenho ninguém para ir para mim marcar médico. E a partir da coxinha, ela se viu capaz de fazer. Uma coisa foi Olha como que abriu, coisas. né? Trabalhar as suas possibilidades. Eu gosto muito dessa palavra, possibilidade. Essa questão dela se sentir capaz é uma coisa que muita gente me pergunta, Kézia, se eu aprender um idioma, é mais fácil eu aprender outro? Porque tem gente que tem essa percepção, e eu até respondi isso lá no meu Instagram. Por que teoricamente parece mais fácil? Porque ela já se sentiu capaz de aprender um idioma antes. Então, essa motivação do eu consigo fazer me dá a possibilidade de fazer novas coisas. Confiante, Isso né? aí. Você Fazer se sente novas confiante, coisas. você sai da questão que a gente estava conversando também, da sua zona de conforto, que é algo que o cérebro gosta muito, para você passar para a sua zona de aprendizado, que é aquele aprendizado constante e que te desafia a fazer coisas novas. Eu acho que a gente tem que passar, eu estou falando muito por mim, né? A gente está conversando e eu estou refletindo ao mesmo tempo. A gente tem que voltar a tentar se concentrar mesmo no agora. A gente fala muito isso para as mulheres, a gente ouve muita palestra. Por exemplo, eu estava lembrando, né? Assim, acontece comigo, às vezes eu saio do quarto e vou na cozinha fazer alguma coisa, eu chego na cozinha e não lembro o que eu tinha ido fazer. Mas por quê? Porque a minha cabeça está pensando em 1000 outras coisas que eu tenho que fazer. E até pela questão da ansiedade, igual você falou que cresceu muito, as pessoas acabam com a questão da ansiedade, pensamento muito acelerado, fazendo as coisas mecanicamente, não para pensar, não fixa. No né? agora. Você vê que a gente, às vezes, para assistir filme com o celular na mão. Com o celular na mão. As crianças estão assim ultimamente. Assim, para comer com o celular na mão. E essa dica, né, de afastar um pouquinho do celular e começar a trabalhar a meditação, o momento presente, que é basicamente a sua respiração. Então eu falo, tá numa crise de ansiedade, vamos respirar lentamente. E existem várias técnicas para vocês irem aprendendo isso. Que inclusive é uma forma de ativar a memória também. Ótimo. O mindfulness, né? Que a É meditação muito maravilhoso, interessante, né? Muito. E é interessante o mindfulness, que a pessoa, às vezes, quando você pede para ela parar, ela consegue ouvir sons que ela fala assim, nossa, aqui tem esse barulho, sim, né? Sim, Porque quando você foca na sua quando respiração. você foca, ela fala assim, nossa, você pergunta, qual os sons que você ouviu? E aí ela ouve várias coisas que ela fala assim, nossa, nunca percebi que aqui, né? Eu já tive uma cliente que a gente fez uma técnica assim, e foi muito interessante nesse sentido, de você ver que... Agora também realmente é um treino, né? Porque tem pessoas que não conseguem. Exatamente. Ela fica angustiada
de ter que parar. Muitas Sim, pessoas, a gente quando percebe. o nível da ansiedade está muito alto, né? Essa pessoa não consegue, mas é treino. Tudo no nosso cérebro, gente, é treino. E quanto mais cedo a gente entender isso, mais nós vamos trabalhar o nosso cérebro. Do tipo, eu sou capaz, eu posso fazer algumas atividades por dia para ativar mais o meu cérebro. Doutora Kézia, antes a gente estava falando um pouquinho, né? Você deu a ideia, falou sobre o planner. Fala um pouquinho mais aí para o nosso público, porque eu amo planner, né? Então eu tenho planner, eu uso. Eu acho que eu até compartilhei aqui, o ano passado eu comprei um planner que eu não me identifiquei com ele, então foi muito desafiador, porque eu gosto de ver a semana ali, colocar o que vai acontecer nos dias, e isso facilita para mim a visualização e talvez, né, lembrar realmente o que vai ser aquele dia, e é muito interessante chegar ao final do dia e falar assim, nossa, isso que eu coloquei, eu fiz. Perfeito. Então, isso é muito legal, que é quando eu falo da escrita, a primeira dica que eu dou é o plano. Então, primeira coisa, escreve no seu dia o que você vai fazer, porque quando você escreve, você prepara o seu cérebro para aquela ação. Então, prepara o cérebro para a ação e uma vez cumprida, você libera um outro neurotransmissor que é a dopamina, que também está envolvida na memória. Então, isso te dá essa, nossa, eu sou capaz, eu fiz, eu cumpri essa etapa do meu dia. Parece que relaxa na hora. Isso aí. Assim como escrever também libera um pouco o meu cérebro e o organiza, né? Então, para quem tem procrastinação, tá, gente? Muito comum aí dentro da ansiedade também, ter um planner é sensacional. Explica rapidamente como fazer esse planner. Então, na verdade, você vai dividir o seu dia, né, em manhã, tarde e noite, e você vai colocar tudo que é prioridade. Então, você vai colocar as prioridades primeiro e depois outras coisas que não são tão prioridades assim. Mas o que eu sempre ensino é, coloca ali o que você não pode deixar de fazer amanhã. Então, por exemplo, amanhã é quinta-feira, ou amanhã é sexta, ou sábado. O que é fundamental de eu fazer amanhã? Quais são as etapas? E o ideal é antes de dormir? Isso aí, porque ela falou uma coisa legal da visualização. Uhum. Quando você escreve no dia seguinte e você prepara o seu ambiente, é aquilo que eu falei, você prepara o seu cérebro. Então, por exemplo, eu não tenho habilidade, né, de treinar de manhã, de ir para academia de manhã, mas eu vou, escrevo lá, coloco como prioridade, coloco meu tênis, minha roupa, eu já estou me visualizando naquele processo. Bacana. Então, é uma dica número 1 para quem quer iniciar isso, Uhum. entendeu? É tentar visualizar você já fazendo aquele comportamento. E o interessante que eu acho do planner e até de repensar a sua atividade no dia anterior é que você tem até uma qualidade de sono melhor. Com os meus filhos, às vezes eles dizem, ai mãe, eu não estou conseguindo dormir, porque amanhã tem... Olha, você manda assim para o seu cérebro, eu preciso dormir agora. Vai lá e anota isso que você tá querendo fazer amanhã. E aí ele vai lá, anota, aí agora você respira e dorme. Manda isso para o seu cérebro, que agora está na hora de você dormir e que essa outra coisa pode ser deixada para um outro dia. Não, gente, essa fala é sensacional, porque isso também motiva a questão dos pensamentos e das palavras para um momento que você está em crise também, né? No sentido assim, se você toda hora repete, nossa, eu tô mal, eu tô mal, eu tô mal, eu tô mal, você vai entrando nesse circuito, da mesma forma que você pode trabalhar o seu cérebro, não, eu não estou me sentindo muito bem, mas eu vou melhorar, meu cérebro vai encontrar uma saída e é isso, é focar nessa mudança, né? Nessa flexibilidade de pensamento. E ele está numa questão de escrever música. Opa, então eu falo, você precisa saber que a sua criatividade também é aguçada durante o seu sono. Manda isso pro seu cérebro. Aí eu falo assim, amanhã você vai ver, você vai acordar e vai ter uma ideia maravilhosa. E aí normalmente acontece mesmo. No outro dia ele chega. Cérebro descansado é um cérebro criativo. Muito bacana. Descansar. Eu adorei essa palavra. Essa palavra, acho que todos nós estamos precisando, né? Acho que assim, a intenção principal desse programa é despertar nas pessoas essa autoconsciência, né? Primeiro, a gente tem que se perceber. Esse momento que nós estamos vivendo, essa correria, né, que prejudica tudo. Então, a primeira parte é essa. E se a gente conseguir colocar em prática 10% do que nós falamos aqui hoje, eu acho que a gente já vai estar trabalhando para ter uma memória melhor. E eu queria fechar o seguinte, fazendo tudo isso, a gente consegue prevenir também
ter essas doenças, ou quem já tem a predisposição, por exemplo, um Alzheimer, vai ter independente, né, genético, tem como retardar, como é que a gente... Tem um componente genético forte, o Alzheimer. Só que, como professora de genética, eu sempre falo que a genética é uma parte. A outra parte é o seu ambiente, é o que você vai fazer. Então, se você treinar o seu cérebro em todas essas dicas, e aí uma dica que fica para vocês, anota tudo que a gente falou e começa uma coisa de cada vez. Isso. Não precisa começar tudo, pega uma coisa e fala, eu vou começar a incluir amanhã isso. Aí na semana que vem, isso. Exatamente. Então, assim, fazer esse treinamento retarda esse aparecimento ou pode não deixá-lo aparecer. Da mesma forma que uma vez com Alzheimer, eu posso treinar essa pessoa para ela ir trabalhando o que restou de memória dela, ou o que restou de cérebro dela. Tá, gente? Então, isso é boa notícia também. Ótima notícia. Excelente. Gente, nosso tempo acabou, que pena. Mas foi muito gostoso ter vocês aqui nessa nossa sala maravilhosa, aconchegante, da Ampla Móveis. A gente aproveita para agradecer mais uma vez aí a nossa parceira Ampla Móveis. Muito obrigada, doutora Kézia, Patrícia. Jussara, continuamos juntas aí, né? Vamos juntas. Obrigada. Vamos encerrar, então, com aquela nossa fala de sempre? 1, 2, 3 e... Vamos juntas! Tchau, tchau, a gente se vê.